escreve um Twitter em contra do Maduro vai preso, tá bom? Teve uma velhinha de 80 e tantos anos que fez um TikTok presa há 2 meses atrás. Olha que a gente não tá indo para muito diferente Então cuidado. Então, assim, pessoal, eu venho do futuro, tá? Quero dizer isso para vocês. Gente, obrigado pela audiência, obrigado, tô lendo aqui, tô vendo aqui no chat. Deixa o like, compartilha, ajuda aí para divulgar, porque isso aqui é um assunto extremamente importante que, evidentemente, vocês sabem, o YouTube não vai dar aquela visibilidade gigante que ele vai dar para um assunto popular do dia da pauta dos trends. Então, ajuda a gente, manda pros amigos aí, porque todo mundo também precisa conhecer a história vinda de venezuelanos. E a gente agradece, Rica, a oportunidade, né? Agradece a oportunidade aqui para toda a tua equipe, tá? Que sabemos o difícil que é falar muitas vezes as coisas no Brasil. Sim. A dinâmica, eu gosto de ouvir a história da fonte, eu gosto de ouvir de quem é. E agradecemos muito. Então, Rica, voltando, paralelo a tudo isso, porque muita coisa acontecia tudo, isso aqui é um manual, tá? É um manual da ditadura. Sim. Então, paralelo, você tem que acabar com as Forças Armadas. Era uma missão, acaba com isso. Porque os caras do Exército, os caras das Forças Armadas de um país, eles são os que garantem a Constituição. Eles são, quando o país está tudo na merda, os caras que vão sair na frente para fazer respeitar as leis. Quando tem que defender a nação, defende. Quando acontece uma catástrofe, os caras estão aí para ajudar. Eles são os garantes, uma institucionalidade, o respeito à hierarquia. Então, de repente, na Venezuela, o cara que era sargento virava coronel, o cara que era cabo virava general. Do nada. Isso foi causando probleminhas lá dentro, tá bom? Hoje, para tu saber uma coisa, sabe quantos generais tem o Brasil hoje na ativa? Não. Eu acho que deve ter uns 100 e poucos, tá? Na Venezuela, 2.500. Puta que pariu. A gente tem mais generais que exército, que tropa. Tá bom? Isso que o Tomás comenta é chave para entender também como se constrói e se consolida o sistema de dominação e controle social idealizado pelo chavismo. O que acontece? Depois da greve dos petroleiros em 2002, e a gente tem que dizer, a oposição cometeu, parte da oposição, porque não é toda a oposição da época, cometeu erros nesse momento, pressionando o Hugo Chávez para sair do poder. O Hugo Chávez também sai por pressão da própria Força Armada, também não é somente esse setor minúsculo da oposição que apoiou essa iniciativa, né? Ele começa um processo de depuração da Força Armada Nacional, né? Então, assim, muda essa ideia de instituição, essa instituição profissional que foi criada e formada para defender a Constituição e a República, e passa a ser, né, uma instituição desenhada para defender o projeto político e revolucionário de Hugo Chávez, o qual é muito distinto. É dizer, não estava, né? E então deixa de ser uma instituição profissional para ser uma instituição ideologizada, né? É uma instituição que começa a ser depurada. É dizer, Hugo Chávez começa a adotar uma política de promoção das lideranças militares, dos ascensos de funcionários militares de acordo ao nível de lealdade que ele tinha com Hugo Chávez, né? Então, deixou de ser uma instituição meritocrática aonde, né, os funcionários militares que se formavam, que eram os melhores da sua promoção, iam escalando na hierarquia, né? E também, para manter todos eles contentes, né, começa a dar um monte de prerrogativas, responsabilidades, né? Então aí se começa a falar de um governo que já não é civil, né, um governo militar civil, né? Porque eles começam a entrar nos ministérios, começam a adoptar... começam a fazer um monte de coisas que não correspondem à instituição militar. E uma coisa muito grave, o controle dessa instituição, é dizer, o Chávez concede aos corpos de inteligência e contra-inteligência da Cuba o controle e a supervisão dessa instituição. A partir daí começa esse processo de vigilância, sabe, de observar o que estavam fazendo, de perseguir, de espionar. É dizer, parece uma película. Pero mas não é. Inclusive, recomendo para vocês, tem um livro recente muito impressionante que, se o que esse livro dizer é verdade, é impressionante. Se chama A Invasão Consentida. E retrata como Hugo Chávez, para financiar o regime da Cuba e os planos internacionais de se infiltrar nos sistemas democráticos do continente, começa a aprovar um monte de recursos em programas sociais em áreas que os cubanos não tinham nenhum tipo de competência. A Venezuela já tinha expertise, já tinha maestria, es decir, capacidades para fazer, somente para financiar o regime dos Castro.
E aí tem exemplos asombrosos de como os militares cubanos, os espiões cubanos começam a controlar o que os funcionários militares estavam fazendo na Venezuela, começam a controlar o sistema de identificação e estrangeria. Ainda já temos Cuba mandando na Venezuela. Exatamente. Esse é um ponto, William, que eu quero deixar claro aqui. E isso que ano que é? Que a gente está em que ano, mais ou menos? Isso começa a partir de 2004, 2005. Mas tem que entender uma coisa, tá? Não é militar institucional que está fazendo isso. Essa tropa institucional, leal à Constituição, foi para frente novamente. Tá bom? Essa tropa foi para frente para defender a Constituição. E por isso teve um momento em que o Chávez, ele renuncia. Ele renuncia na frente de todo o alto comando militar venezuelano, aviação, marinha, a galera toda, ele foi lá. Por quê? Porque ele começa a fazer esse quebre lá dentro, a tentar quebrar, mas era uma instituição sólida, firme. E muitos falaram, aqui não, brother, aqui a gente vai respeitar, você chegou democraticamente, vamos permitir uma eleição, tá. E ele aceita em algum momento que ele não ia conseguir dominar a Força Armada venezuelana, e aí ele sai do poder, Rica. O Chávez teve 3 dias quase fora do poder, e ele faz uma renúncia, ele escreve e assina, eu renúncio. E aí foi um movimento na Venezuela de uns 2 ou 3 dias bem confuso, porque depois ele volta. Um militar, tá? Naquela época o ministro da Defesa, na frente de toda a imprensa da Venezuela e de todo o alto comando militar, não era 1 ou 2 caras, era os número 1 de todas as forças. Temos aqui escrita, o Chávez renúncia, ponto final. Transição imediata, começa um processo aí de transição, né? Não deu certo, né? O Chávez volta. Meu irmão, quando aquele cara voltou com uma cruz, beijando, falando qualquer idiotice, como aqueles falavam, e aí daí pra frente, aí outra história. Porque aí o cara já vem com a disposição de acabar com tudo. Mas vem com um discursinho mole. Não. Veio duro. Veio duro. Não tinha mais nada pra perder. Não tinha mais nada pra perder, porque aí ele volta com outra força militar que sim apoiava, que não era institucional, tá? Era esses caras que só eram leais. Era o cara que era o último da promoção, que não sabia porra nenhuma, mas era o cara que, eu tô contigo, Chávez, vamos fazer o que você quiser. Esse virou general. Então esse general, ele só tinha as estrelas de general, mas não tinha nenhum tipo de expertise, de trabalho feito, de histórico feito para ser um general da República. E é o que eu te falei, ele consegue então continuar acabando com a institucionalidade das Forças Armadas, que é simples, acaba com a hierarquia e corrompe, uma ou outra. E se são as duas, melhor. Acaba com a hierarquia e corrompe. E ele conseguiu. Ele foi aos poucos fazendo isso. Paca, até que chegou nesse nível. Que momento que se dá a tal da regulamentação de mídia, que a gente ouve falar aqui no Brasil, mas a gente não sabe muito bem o que o Lula está querendo dizer quando ele fala isso. Porque é muito vago, ele fala, vou regulamentar a rede social, e a gente não sabe exatamente o que é. Então pode haver uma interpretação, como a imprensa com muito boa vontade tem. Porque se o Bolsonaro falasse regulamentação de mídia, seria interpretado como uma censura total absoluta. Quando o Lula fala, ninguém fala nada, mas a gente não consegue entender. Eu, por exemplo, não entendo o que é regulamentar a mídia. É você que vai decidir o que eu posso ou não falar? É você que vai decidir qual veículo tem ou não tem? Como é que é esse negócio de regulamentar a mídia? Olha, a mídia já está dominada nesse momento no que acontece isso? Tu sabe o que é o pior dia de uma lei que regulamenta? Uma lei que regulamenta, pior, é a autocensura. Sabe por quê? Porque quando chega o terror na tua cabeça, quando chega um medo em ti, você simplesmente se autocensura. Já está acontecendo. Então isso é pior até que uma lei, porque a gente fazer um programa como esse na Venezuela hoje, Rica, simplesmente não existe. Entendeu? Não, eu já faço aqui com o pé atrás. Eu já faço, então tá. Para alguém, para amanhã ou depois, alguém implicar com alguma coisa que o convidado falou e botar na minha e tirar o meu ganha-pão é um minuto. Né? Eu já tive um vídeo aqui derrubado, sempre falo isso, que o Mário Gomes, o ator, citou o nome do remédio lá, da questão que não pode falar.
Pô, ele citou lá o que ele achava. Eu só sou entrevistador, não tem nada a ver com isso, entendeu? E aí derrubaram o negócio, puniram lá, tá lá até hoje. Se você, rádio. Falei, cara, eu me defendi, falei, gente, pelo amor de Deus, foi entrevistado que falou um negócio. Eu tô fazendo meu papel de jornalista, não tem. Não. Na Venezuela tem jornalista preso, muitos fora do país tiveram que sair, entendeu? Os nossos principais jornalistas, assim, tipo a Tradição, o cara do jornal, não sei o quê, estão tudo fora. Já não mora ninguém na Venezuela, ninguém. Olha o nível. Você vai acabando, entendeu? Os caras que defenderam isso tiveram que correr. Pero o Hugo Chávez, desde que chegou ao poder, né, ele chegava com essa questão de intolerância com a mídia, né? A mídia crítica com ele, a criticar a mídia, a agredir a mídia, né? Em 2004 ele passa uma lei que se chama Lei de Responsabilidade Social em rádio e televisão, né? E ele começa a pressionar também a mídia para se censurar, para modificar a linha editorial e toda essa questão. O primeiro grande acontecimento assim, de grande violação, de grande ataque contra a liberdade de expressão acontece em 2007, se não me equivoco, né? Se não me engano, que foi quando RCTV, que era talvez o maior canal de TV, que era muito crítico com o governo de Hugo Chávez, sai do ar. Porque eles argumentam que olha, a licença venceu, a gente não vai renovar, e eles criam um canal do Estado novo para substituir RCTV. Assim, não importa os trabalhadores da empresa, não importa a tradição desse canal que tinha anos de história no país, e ele sai em espanhol se chama parrilla, né? Ou seja, do sistema de canais de TV da Venezuela controlado pelas autoridades venezuelanas, né? Como se a Globo saísse do ar. Isso aí. Exatamente. Aí depois do dia pra disso... noite. Não, e teve assim, imagina todos os artistas, toda a galera, 10, 9, 8, ficou assim, acabou. Até aí. Aí nesse processo ele começa a adicionar a isso, né? Ou seja, a pressão para as mídias se autocensurarem, como o Tomás falou, por exemplo, o segundo canal mais visto na TV muda radicalmente sua linha editorial, que é Venevisión, né? Começa a mudar sua linha editorial, deixar de ser crítico, né? Aqueles programas de TV específicos, muito críticos com o governo, saem do ar, né? Napoleão Bravo, por exemplo, um jornalista da Venezuela sai do ar, que é um programa matutino. E também Hugo Chávez começa também a um processo de compra de meios impresos, de programas de rádios, por exemplo, começa a comprar as mídias e a mudar a linha editorial. Então você tinha periódicos de longa tradição na Venezuela, como El Universal, por exemplo, que era talvez o periódico mais sério e mais lido da Venezuela, muda radicalmente sua linha editorial, que era imparcial, mas que era crítico com o governo porque tinha que ser, né? Então você perde a qualidade tinha grandes colunistas de opinião, grandes reportagens de jornal que saem do ar, porque a mídia se autocensura, né? E depois começa um processo muito mais grave, né, de perseguição contra jornalistas, de fechamento de programas de rádio. Eu me lembro quando eu estava na Venezuela, ainda em 2014, a gente tinha um programa de rádio, jovens, né, cientistas políticos que nem eu, começamos um programa de rádio, e aí chegava o pessoal falando, olha, por favor, né, se modere porque senão vamos ter que sacar, sabe, tipo, a gente pode ter problemas por você. Cara, entravam aqui, o normal lá, isso aqui é normal, e é o triste do negócio. É que a gente está conversando aqui, de repente vai entrar uma galera com um fuzil na mão e vão prender. Entendeu? Isso é normal, Rica. Sob nenhuma alegação. Nada. E chegam com a cara coberta e tá todo mundo preso. Isso aqui aconteceu e continua acontecendo em quem fala em contra da ditadura. Então aí você vai. Então vamos resumir. Bora. Então tem o processo do Hugo Chávez que ele chega, ele rouba a empresa de petróleo, a Petrobras da Venezuela, demite todo mundo, bota a galera dele e vai roubando esse dinheiro ali para se financiar. Junto disso, ele vai censurando a imprensa e fazendo com que a imprensa tenha pavor de falar a verdade e mal dele. Junto disso, ele corrompe o exército e faz com que o exército não queira e não tenha força para combater e garantir a Constituinte. Esse é o processo de poder que faz um Theo que chegar no momento que ele fala, agora a Venezuela é minha. E junto com isso, que eu quero deixar claro, o povo na rua, tá? Aqui o povo tentando brigar e ninguém... Aqui não tinha... Aqui Rica, não tem fraqueza na luta, tá bom? Aqui o que tem é muita força que ainda estamos tentando, a gente vai reconquistar. Eles quebraram os meios de vocês conseguirem. Mas o negócio era que quando tu começa a ir para manifestar e o cara chega com um carro jogando água, tá bom, beleza, entendeu? Agora, quando tu vai para uma protesta e o teu amigo tem uma bala na cabeça,
porra, aí tu fala Você não vai no próximo. Tu não sabe se vai no próximo. Exatamente. Então, esse foi o medo que ele, com grupos que ele começa a armar em paralelo, ele começa a criar uma coisa, e aí é onde também o exército começa a sentir, você começa a ver que acaba a institucionalidade. Ele cria milícias dentro do exército. O pessoal tem arma na Venezuela? Sim, O pessoal As depende. pessoas. Não, hoje o cidadão comum não. O que tem o são os cidadão grupos comum não armados. pode comprar arma. Não pode, Tá. o porte ele suspendeu o porte, isso é interessante. Uma das coisas que ele fez para chegar nisso foi suspender o porte de arma. Exatamente, você não tem porte de arma hoje na Venezuela, mas em paralelo ele armou os grupos dele, entendeu?